Olá, tudo bem? Eu me chamo Raíssa e gostaria de trazer uma mensagem bem breve para você que me ouve. Essa semana o pastor me convidou para trazer uma palavra, uma breve mensagem na igreja. E Deus falou muito comigo no Salmo 42. E eu gostaria de trazer um breve resumo desta palavra. E eu espero que assim como me ajudou, que possa ajudar a você também. No Salmo 42, do verso 1 ao verso 5 diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir para a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão abatido, a minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Amém? Irmãos, desculpa, é costume da igreja. Para você que está assistindo, não sei se você é cristão ou não, mas no meio cristão a gente sabe que existe muito preconceito com a questão da saúde mental, de certo modo, porque as pessoas creem que não vão passar mais por problemas, por grandes tristezas profundas ou ansiedade, porque afinal, quando a gente aceita a Jesus, nós devemos ficar sempre felizes. A palavra de Deus fala que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Outro texto diz que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades em Deus. E isso traz uma confusão muito grande para nós que somos cristãos. Nós às vezes nos sentimos culpados por termos ansiedade, tristezas ou até depressão. Mas, irmãos, é uma mentira achar que nós não iremos mais passar por esses momentos. E nós temos alguns exemplos de grandes pessoas que passaram por grandes dificuldades de depressão. Alguns saíram e outros não. Tem um grande pregador, um grande teólogo batista chamado Charles Spurgeon, e ele foi um homem que viveu toda a sua vida com depressão. Ele lutava contra isso. Então, nós vemos que essas doenças mentais, assim como as doenças físicas, elas acontecem na vida do cristão. Nós não devemos colocar isso para debaixo do tapete. Se nós olharmos para esse texto que nós acabamos de ler, o salmista estava em profundo sofrimento. Ele diz no texto que as lágrimas têm sido o alimento dele. Ele chora então de dia e de noite. Ele está muito aflito. Se você ler todo o salmo, você vai ver o quão aflito ele está. Lá no finzinho, ele vai dizer no verso 10: até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Então ele está em profunda e imensa tristeza. E nós podemos passar isso na nossa vida. Pessoal, eu nasci em um lar cristão, cresci toda a minha vida na igreja, nunca passei por um período que acontece às vezes com algumas pessoas de se afastarem dos caminhos do Senhor e aí acabarem entrando numa vida de pecado e aí querem conhecer o mundo e acontecem coisas ruins, né? Isso nunca aconteceu comigo. Já aconteceu momentos de frieza, mas eu nunca passei assim por um momento longe dos caminhos do Senhor. Meu pai é pastor, então sempre fui muito cobrada, mas também sempre fui muito orientada. E para quem olha a minha vida assim, de um olhar cristão, vai dizer, ela teve a vida perfeita.
E eu sempre me cobrei muito por essa questão do meu caráter cristão, do meu testemunho. Só que chegou um momento da minha vida em que eu estava longe da casa dos meus pais, comecei a morar sozinha, e nisso eu enfrentei outras dificuldades, e aí eu passei por um processo de insônia. Eu faço terapia há quase 2 anos, e mesmo em processo de terapia, eu tive esse problema de insônia que durou 4 meses. E então chegou um tempo que, como eu já não estava dormindo direito há muito tempo, eu dormia 10 horas, acordava 4 da manhã, 3 da manhã, 2 da manhã, não dormia mais. Eu passei a passar por um processo de exaustão mental. E a gente sabe que o sono ele é muito importante para renovar os nossos pensamentos, o nosso cérebro em si. E aí teve um dia que eu não dormi a noite toda e eu tive uma ansiedade muito forte, como eu nunca tinha tido, e isso me impediu de trabalhar. E foi um momento que eu falei com meu psicólogo e disse: eu não aguento mais, sozinha eu não consigo. E eu já tinha orado, conversado com os meus pais, amigos próximos a mim já sabiam que eu estava com esse processo de insônia. E aí, nesse dia, eu não aguentei mais, estava me afetando no trabalho, minhas atividades da vida, na igreja também. E eu conversei com ele e eu fui atrás de um psiquiatra. E hoje faz 5 meses que eu tomo remédio para dormir. E não acho que eu sou menos cristã do que alguém que não toma. Não acho que eu tenho menos fé do que outras pessoas. Porque eu creio que Deus, ele cura, ele pode me curar. E eu creio que ele vai me libertar disso, me curar. E eu não vou mais precisar de medicamento. Mas assim como é quando a gente tem câncer, a gente faz quimioterapia. Ou quando a gente tem um dente que está doendo, a gente vai no dentista. Quando nossa mente está doente, a gente tem que procurar os profissionais. Deus deu sabedoria a esses profissionais para isso. E hoje a minha vida está bem mais estável, eu continuo morando sozinha, mas eu estou mais tranquila em relação a isso. Outro dia eu conto toda essa questão, como foi essa fase para mim. E eu nunca deixei de crer que Deus poderia me trazer a cura, ou que Deus estava comigo. Eu sei que Deus está comigo em todos os momentos, mas Deus ele trabalha de forma diferente. E aí, às vezes, as nossas lágrimas são o nosso alimento. Às vezes nós dormimos e acordamos, nos encontramos como esse salmista, em profunda dor e profunda tristeza. E ele questiona a Deus onde ele está, ele diz que tem sede de Deus e não consegue encontrar Deus. E muitas vezes na nossa vida nós nos encontramos assim. Nós choramos, nós clamamos, nós oramos e nós achamos que Deus ele não está presente em nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não quer dizer que vai vir imediatamente essa alegria, mas em que um momento essa dor vai ser cessada. Essa é uma promessa. E há quem pense que acha assim, não, mas eu perdi um ente querido, o amor da minha vida, ou uma filha, ou alguém numa coisa desastrosa. Não tem o que Deus fazer sobre isso. Tem. A palavra de Deus em Apocalipse 21:4 diz que ele enxugará todas as nossas lágrimas, que não haverá mais dor, que não haverá mais morte. E essa é uma promessa que o Senhor nos deixou, que mesmo que nossas dores não sejam saradas por completo aqui na terra, mas aqueles que morreram em Cristo Jesus, no grande dia da volta dele, toda dor será cessada. Toda a dor cessará. Então, se você hoje não entende o motivo da sua dor, ou você acha que ela nunca vai passar, ela pode passar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E Deus ele vai diminuir a dor que você está sentindo, se for pela perda de um ente querido, ou a perda de algo que você queria muito, ou algo que você quer ter e não tem. Saiba que nada foge ao controle desse Deus que é soberano. E muitas vezes você vai ter que pregar para a sua própria alma, como o salmista faz no verso 5.
Porque você está tão triste, ó minha alma? Porque você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua confiança em Deus. Às vezes, irmão, você não vai encontrar uma resposta do seu pastor, de algum amigo próximo. Muitas vezes você vai ter que relembrar para sua alma tudo que o Senhor já fez para você, de onde o Senhor te tirou, das coisas que o Senhor já te livrou. E você vai ter que olhar para sua alma e dizer: por que você está assim abatido, a minha alma? Por que você está se preocupando? Espere em Deus, descanse em Deus, por você ainda louvará. Então, que essa palavra possa falar ao seu coração, que você possa lembrar a Deus a quem você serve, e que nos momentos de aflições você mesmo possa dar um chacoalhão na sua alma e perguntar para ela por que você está abatida. Espere em Deus, pois você ainda o louvará. Amém? Então é isso e até a próxima.